Olá, professor, colegas, queridos amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. É um prazer estar em mais uma prática de pregação e eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Salmo de número 137. Salmo de número 137. A palavra do Senhor diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, e eles diziam: entoai-nos um cântico, alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de falar do Teu nome mais uma vez. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que possamos perceber, ó Pai, que mesmo em meio à tristeza e à realidade do exílio, nós temos a esperança de libertação que vem do Senhor. Fala conosco, abençoa a minha vida, tem misericórdia de mim e me usa para que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos e para anunciar o Teu nome e a Tua salvação. Tudo isso nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, recentemente nós tivemos uma notícia da retirada das tropas americanas do Afeganistão. Até então, nós acredito que até tínhamos esquecido dessa realidade, pois é uma guerra que começou no ano de 2001, 20 anos atrás, uma das maiores guerras dos Estados Unidos. E o presidente Joe Biden anunciou que havia mandado retirar as suas tropas. E num dia para o outro dessa decisão, muitos afegãos e afegãs colocaram a sua vida em risco, diante do desespero onde eles estavam vivendo. Olhando para a realidade do Talibã, que é um grupo extremista religioso que agora dominava e começou a dominar o Afeganistão, muitas pessoas tentaram fugir. Diante da realidade da opressão que eles iriam viver, do medo que eles começaram a sentir, das repressões, muitas pessoas começaram a ir para suas fronteiras para tentar sair do país, dar um jeito de sair dessa situação. Algumas cenas são muito marcantes. A gente viu pelo noticiário mães passando seus bebês pela fronteira, entregando para soldados, sem saber para onde eles estavam indo. Mães que amam seus filhos, que desejam mais que tudo ter seus filhos e filhas perto, entregando-os para um soldado sem saber para onde eles iriam, porque diante da realidade do exílio, do cativeiro que eles iriam viver no seu próprio país, eles preferiam tentar morrer em algum lugar ou ir para a fronteira e tentar a sorte do que continuar naquele país. A cena ainda no Afeganistão, ela não se encerra, é tão triste, é tão opressora a realidade ali dos afeganistãos, dos talibãs oprimindo aquele povo, que quando o último avião dos Estados Unidos está saindo, muitas pessoas começam a correr atrás do avião, uma coisa que até é uma insanidade, correr atrás de um avião. As pessoas começam a correr atrás do avião e alguns homens, tentando fugir do país, se agarraram à estrutura do avião, à parte externa do avião. A gente sabe a consequência disso e instantes depois essas pessoas a 1000 metros de altura ou algo tão superior a isso começam a cair do avião. Elas são lançadas para o chão, não por causa do piloto, mas porque obviamente não tinham forças para segurar nesse avião e iriam morrer. Mas na tentativa de se salvar, de sair do seu exílio, dessa tristeza, dessa nova realidade, essas pessoas entram em pânico e tentam se agarrar ao avião. Quando nós lemos o texto, nós ficamos chocados com a realidade que o salmista traz para nós. Ele fala que eles estão sentados às margens dos rios da Babilônia. Eu imagino que com as mãos na cabeça, com desolação, desespero, olhando para aqueles rios,
E de uma maneira poética, apesar de triste, o salmista mostra que as lágrimas dos judeus, das lágrimas do povo de Israel, daquele povo do Senhor, se somam a dos rios, ou são como os rios da Babilônia, eles estão assentados, chorando, lamentando pelo seu exílio, sofrendo porque eles sabem que a sua pátria, Sião, a sua casa, agora não está perto deles, eles estão longe, eles foram levados cativos. Eles não têm motivo para sorrir, eles não têm motivo para cantar, eles não querem continuar, eles estão desesperados. Eles choram e lamentam pelo seu exílio. E aquilo é desesperador. Pessoas sentadas às margens, pessoas olhando para o nada, desesperadas, olhando para a sua realidade e pensando assim, nós perdemos tudo. O povo de Israel não quer mais cantar, o povo não quer mais se alegrar. Eles juram, eles falam assim, nós penduramos as nossas harpas, nós não temos mais canto, nós não temos mais riso, nós não temos mais alegria, o que nos resta é choro e lamento pelo nosso exílio. O salmista mostra essa cena e fala que nós estamos ali assentados, nós estamos chorando, nós estamos lamentando. Nós estamos diante de uma realidade de desespero, de total desespero. E ainda somada a essa tristeza de ter sido levado do seu país para outro lugar, de ser cativo, de perder uma guerra, de ter o seu nome jogado no lixo, porque agora eles são escravos, agora eles são zombados. Ainda há a opressão daqueles que capturaram, dos captores, daqueles que capturaram o povo de Israel, porque eles falavam assim, cante para nós, cantem para nós, a gente quer conhecer as músicas de Sião, como que vocês cantam lá? Deus de vocês, Yahvé, conte para nós como que são as canções de vocês. Aqui a gente quer o sorriso de vocês, vocês não são alegres, vocês não são um povo festivo. Quais são as músicas? Quais são as músicas que vocês cantam, que vocês adoram no país de vocês, na terra de vocês? O salmista fala assim, nós preferimos morrer. Eu prefiro perder a minha mão direita, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca, que seque. Eu prefiro fazer isso do que cantar. A tamanha tristeza, tamanha desolação, a zombaria das pessoas que estão ao redor, além de as humilhar, além de destruir as suas famílias, eles ainda pedem para que eles cantem. Cantem com júbilo, nós queremos ouvir as canções de vocês. E o salmista fala assim, nós preferimos a morte, nós preferimos qualquer outra coisa do ter que cantar. Eles estão assentados, eles estão chorando, sofrendo e lamentando pelo seu exílio. Nós olhamos para esse texto e a gente às vezes fica distante e imagina que isso é algo que não acontece mais, mas nós olhamos para o nosso dia a dia, para a nossa realidade e vemos que os exílios, eles são muitos e diversos. Muitos exílios. Pessoas que estão exiladas dentro de si, pessoas que estão tristes, amarguradas pelo seu passado, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelo remorso. Pessoas que dentro de si mesmas estão isoladas, estão cativas, seja pelo peso do pecado, seja pelo peso de uma tristeza, de uma derrota, de algo que aconteceu, de uma notícia trágica. Pessoas que começam a ficar cativas, exiladas dentro de si. Nós olhamos para a realidade do nosso país e nós vemos que muitas vezes a violência nos deixa exilados. Nós temos medo de sair, nós temos medo de caminhar, nós temos medo de ir a certos lugares, nós temos medo da impunidade. Olhando recentemente o jornal, vi de uma criancinha de 10 anos que estava indo comprar um bolo na padaria e quando ela está voltando da padaria, ela está caminhando numa passarela, ela começa a caminhar entre um conflito de facções. E ela tem, na sua vida tão simples, tão ingênua, comendo um bolo, ela leva um tiro na cabeça. Uma criança de 10 anos que vai a uma padaria comprar simplesmente um bolo, uma criança tão ingênua, ela é morta pela violência de facções, de guerra, da violência que nós vivemos. Mulheres que têm medo de sair das suas casas, que têm medo de ir do seu trabalho para casa e serem assediadas, que têm medo de entrar no ônibus, que têm medo de andar à noite, que não imaginam a sua vida, que não conseguem praticar um esporte individual ou fazer qualquer coisa porque estão exiladas, presas dentro de uma sociedade machista, violenta, que abusa das mulheres, que violenta as mulheres. Quantos relatos nós conhecemos que aconteceram conosco, que aconteceram com outras pessoas ao nosso redor. Conversando com a minha namorada essa semana, ela me contou de uma paciente
ela faz faculdade de odontologia. E no tratamento, toda vez que uma pessoa chega, é preciso que você conte o que você toma de remédio, se você faz um tratamento, se você tem alergia e todos esses processos naturais. E essa mulher contou para ela que ela era portadora de HIV. E a tristeza dessa notícia não para aí, porque ela segue. E essa mulher sofria com HIV porque o ex-namorado dela, que tinha uma vida promíscua, que traía ela sucessivamente, se contaminou com HIV e passou para ela. Ela perdoa esse ex-namorado, ela continua com ele, mas ele continua atraindo, ele continua manchando essa relação, machucando essa mulher e contaminou outras mulheres ainda. Uma mulher que tinha sua vida e que buscava ter um relacionamento, um amor, agora ela é uma pessoa que está isolada da sociedade. Quem gostaria de namorar com ela? Quem iria querer ter um relacionamento com ela? As pessoas têm preconceitos, as pessoas não gostam de chegar perto das outras quando acham que elas são doentes ou têm alguma coisa contagiosa. Imagine a vida dessa mulher, que por causa de alguma pessoa, ela foi colocada no exílio. Muitas vezes nós somos responsáveis pelos nossos exílios e muitas vezes as pessoas nos colocam nessa situação. Marido e mulher que estão exilados dentro de um casamento, dentro das suas casas, que são como ilhas, que não conversam, que não se relacionam. Pessoas que, diante do amargor, diante da tristeza, do remorso, agora não se falam mais. Famílias que começaram a virar ilhas, onde irmãos não conversam com irmãos. Igreja que se tornou ilhas, onde estão exilados. O grupo de um lado, o grupo de outro, pessoas que brigaram, pessoas que têm inveja, e nós vamos ficando exilados, nós vamos ficando cativos pelo nosso pecado, pelo nosso remorso, pela nossa culpa. Pessoas sofrendo, nós estamos no Setembro Amarelo, pessoas falando sobre a realidade do exílio, do cativeiro, que muitas vezes nós podemos ter com a nossa saúde mental, com o nosso corpo. Pessoas que tiram a própria vida porque se sentiram tão sozinhas, tão exiladas do mundo e das pessoas, que chegam ao ponto de tirar a própria vida. Nós lamentamos, nós choramos, nós sofremos por causa disso, por causa da nossa realidade, por causa da nossa culpa. Porque aquilo que nós fizemos, nós não ouvimos ao Senhor. O povo de Israel não ouviu ao Senhor e foi colocado no exílio. E muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, somos arrogantes e nos colocamos numa situação de exílio. Ou muitas vezes pessoas nos colocam, mães, pais, que adoecem seus filhos, que criam eles doentes, adoecidos emocionalmente porque os colocam no exílio. Isso nos faz sofrer e lamentar. Mas diante disso, isso não é o final. Nós precisamos fazer como o povo de Israel, que se lembrou do Senhor e clamou por libertação. O povo de Israel se lembra do Senhor e começa a clamar por libertação. Pela mão poderosa do Senhor, pela graça do Senhor. O salmista fala assim: ai de mim! Eu juro que eu não vou esquecer de Jerusalém, eu juro que eu não vou esquecer de Sião. Ele começa a se lembrar dos tempos cantando os hinos do Senhor, louvando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor. O Salmo 137 ele é colocado pelo editor de forma muito primorosa, inspirada pelo Senhor. Antes estão os cânticos de romagem. Depois nós temos um Salmo de Davi falando sobre a fidelidade do Senhor, quando o Senhor libertou Davi das mãos dos inimigos. O Salmo 37 é uma lembrança para o povo do Senhor, que o Senhor liberta, que o Senhor salva. Por quê? Porque agora eles se lembram do Senhor. O Senhor reaviva na memória deles, aviva as forças da memória deles para que eles lembrem. Eles lembrem que o Senhor os libertou do Egito, que o Senhor os libertou com mão poderosa, que o Senhor os amou, que o Senhor é fiel e prometeu que os amaria, iria os amar até o fim. Que Deus era gracioso e que se o povo se humilhasse e orasse, se prostrasse e se converter dos seus pecados, o Senhor iria os amar, libertar, os salvar. Eles começam a se lembrar e eles falam: eu juro que eu não vou me esquecer de Sião. Eu juro que eu não vou me esquecer da gente cantando, indo para o templo, adorando ao Senhor, cantando os cânticos de romagem. Pais, mães, filhos, tios, tias, caminhando rumo a Sião para adorar o Senhor, para ofertar aquilo que o Senhor havia feito para eles, a graça, colocando no templo toda a sua gratidão, dizendo: Senhor, nós estamos aqui, nós lembramos do Senhor. Aquele povo está lembrando o Senhor, aquelas mulheres, aqueles homens estão lembrando o Senhor, estão clamando por libertação. Eles pedem a libertação de uma maneira para nós estranha. Eles pedem para que Edom seja arrasada, para que Edom agora seja eliminada, assim como eles haviam pedido para Israel. Agora é a hora do Senhor retribuir, mas eles pedem que a justiça do Senhor seja feita.
Eles querem e eles falam assim: ah, Babilônia, feliz quem te destruir. Eles sabem, você há de ser destruída. Eles têm esperança, eles sabem que o Senhor vai agir com mão poderosa, que apesar desse sofrimento o Senhor se lembra. E eles se lembram do Senhor e clamam por libertação. Nós olhamos para a palavra e sabemos que a maior libertação da nossa vida, da história do povo do Senhor, dos filhos de Davi, veio. Mas não veio como eles pensavam. A história de libertação vem e ela existe através de Jesus. Nós olhamos as narrativas de Jesus e nós vemos que o Senhor, quando criança, ele precisa fugir do seu país. Tamanha opressão de um governo assassino, violento. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele precisa fugir para não ser morto. O Senhor que se faz fugitivo, exilado do seu país, perseguido, ele se encarna e ele vive o sofrimento que tantas pessoas sofrem agora, como os afegãos, como as afegãs, como tantas outras pessoas que precisam fugir para não morrer. O Senhor Jesus sabe disso, ele sofre por isso e ele vem. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala assim, que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós somos libertos. Agora há liberdade do Senhor. O Senhor liberta os gentios, o Senhor liberta as mulheres, o Senhor liberta aqueles que são oprimidos pela religiosidade, o Senhor liberta escribas, o Senhor liberta fariseus, o Senhor liberta cobradores de impostos, o Senhor liberta pescadores, o Senhor vem e ele traz liberdade. Depois que o Senhor Jesus entra no templo, as pessoas entram no templo. As pessoas têm fome, ele dá de comer, têm sede, ele dá de beber. Ele traz a libertação, mas ele liberta do pecado e da morte. O Senhor Jesus vem com o seu poder e agora não é esmagando os filhos na pedra, mas é perdoando os inimigos. Não é matando os inimigos, mas amando os inimigos. Ele ama os judeus, ele ama os gentios, ele ama as pessoas e ele traz a liberdade. Porque o Senhor Jesus Cristo veio e ele se encarnou para nos transportar do reino da tristeza, do exílio, para o reino do Filho do seu amor. Para a graça do Senhor. Agora nós somos filhos do Pai. Nós somos adotados em Cristo. Lá na cruz, toda escrita de dívida, todo cativeiro, todo exílio foi pago. Foi liberto. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós não somos mais condicionados pelos exílios que as pessoas nos colocaram. O Senhor vem com liberdade, o Senhor vem com vida. Ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O Senhor se encarna, o Senhor Jesus Cristo, e sofre por nós para que a gente tenha vida. E o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos nos lembrar do Senhor e clamar pela sua libertação. Quando nós nos lembramos do Senhor, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, pelos feitos do Senhor, quando nós vemos a mão poderosa do Senhor que envia o seu Filho, que se encarna, nós precisamos lembrar disso e clamar pela libertação do Senhor, dos nossos erros, do nosso pecado, do nosso passado que nos aprisiona, talvez de um remorso que nós temos, das brigas que nós tivemos, dos exílios que nós construímos nas nossas famílias, nos casamentos, na nossa igreja, dos adoecimentos, dos sofrimentos que nós temos internos, de taras, de pecados, de erros. O Senhor nos liberta. Ele vem para que tenham vida e a vida em abundância. Ele nos libertou do império das trevas. O império do exílio é de trevas, é de dor, de sofrimento, de remorso, de culpa, de ódio, de violência. O Senhor nos liberta disso. Agora nós podemos ter uma nova realidade. Nós devemos nos lembrar do Senhor e clamar pela sua libertação. O Senhor vem para nos salvar. O profeta fala, diga ao cansado, diga aos temerosos, não há nada a temer, o Senhor vem com poder para libertar. O que nós precisamos fazer? Saber que o Senhor nos libertou e anunciar a salvação. Anunciar a libertação da escravidão do sexo, do dinheiro, do poder, da arrogância, da idolatria que nós construímos para o nosso coração, sabendo que o Senhor nos liberta. Então nós temos que liberar perdão para as pessoas que estão aprisionadas em relacionamentos conosco, adoecidos. Nós precisamos olhar para a pessoa que sofre e anunciar a libertação do Senhor, dizendo, o Senhor tem uma nova vida para você, uma nova realidade, uma realidade de liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, nós podemos cantar, nós podemos dançar, nós não precisamos pendurar as nossas harpas, nós temos que voltar agora a cantar, a celebrar a vida. O Senhor chega na história e Ele liberta as pessoas e nós precisamos fazer isso. Agir com libertação, agir com amor, agir com bondade, anunciar o nome do Senhor Jesus.
Usar os nossos recursos financeiros e humanos anunciando a libertação. Defendendo a causa do oprimido, do pobre, da viúva, das pessoas que sofrem, das pessoas que são oprimidas, quer sejam elas. Entender que o nosso reino, o reino do Senhor Jesus, aquele que nós pertencemos, que é do Senhor Jesus, é um reino de liberdade, é um reino de vida. E é para Ele que nós devemos caminhar. O Senhor nos libertou. Nada, o nosso passado, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós pensamos, nada disso nos define mais. Nós somos definidos por pertencer ao reino do Filho do amor. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós somos libertos pela graça do Senhor. Então só nos resta lembrar do Senhor e clamar pela sua libertação. Saber que mesmo no período do exílio o Senhor estará conosco, o Senhor irá nos confortar, o Senhor irá nos restaurar. Independente do momento de dor e aflição que nós estamos passando, o Senhor está conosco. O Espírito Santo agora habita em nós. Nós nunca estamos sós. Deus mora em nós. O Espírito Santo está conosco. E apesar da realidade do exílio, nós temos a certeza e a esperança da libertação do Senhor. Porque o Senhor nos ama e Ele quer nos libertar e nos dar vida, vida em abundante. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pela liberdade do Senhor e pedindo para que Ele nos liberte. Liberte as pessoas da sua escravidão, do pecado, da morte. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado, ó Pai, porque mesmo quando nós colocamos outras pessoas em exílio, em cativeiro, quando nós oprimimos outras pessoas, o Senhor, ó Pai, nos permite mudar essa situação, agir com graça. O Senhor restaura a vida daquelas pessoas e a nossa. O Senhor nos tira dos nossos cativeiros. O Senhor, ó Pai, nos liberta da nossa aflição, do nosso exílio existencial, do nosso cativeiro que nós sofremos, ó Pai, nos nossos dias. Então nós clamamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos liberte. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a saber que apesar da tristeza, do exílio e da realidade, nós temos a libertação no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos libertos do nosso pecado. E também, ó Pai, a agirmos como ministros da palavra e da liberdade do Senhor. Tudo isso nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.